Senhor. Como somos os teus filhos, saberemos que é para nós e assim escutaremos sem murmurar, Pai. Se for uma palavra de bênção, também aceitaremos, Pai, porque eu sei, Senhor, que através deste servo, deste homem, o Senhor vai falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Ainda de pé um pouquinho, abre a tua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Vamos ler 3 versículos. Encontramos? Um salmo de Davi. E ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Até aqui. Pode tomar o seu assento. Que essa palavra possa falar ao coração de todos nós, que o Santo Espírito de Deus possa operar através dela na vida de cada um. Eu vou ler na outra tradução também. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, a Yahvé, né? E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aleluia. Até aqui. O tema da mensagem, ou melhor, o título da mensagem é uma pergunta. Eu tenho me lembrado? Eu tenho me lembrado? Por quê? Sabe quando a gente percebe que não está se lembrando de Deus? Quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a se lamentar, nós não estamos nos lembrando de Deus. Porque se nós nos lembrássemos do Senhor, em todo momento, em cada momento de respiração, em cada palavra que nós abrimos a boca para falar, se nós nos lembrássemos do Senhor, certamente nós não reclamaríamos, nós não murmuraríamos. Muitas vezes a gente vai, trabalhando durante o dia, a gente vai vivendo cada momento, cada situação, e às vezes são situações um pouco difíceis de serem enfrentadas, às vezes são alguns momentos de tensão, alguns momentos de provação, e a gente se esquece de Deus, a gente não se lembra dele. Outra coisa, o salmista diz: sua alma deve louvar a Deus, sua alma deve bendizer o seu nome. Outra coisa que esses versos estão falando conosco, é que a gente se reúne como igreja, a gente cultua Deus, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós louvamos muito a sua palavra, nós louvamos bastante as suas maravilhas, Senhor, a sua palavra, claro, tudo vem dele, mas nós também devemos bendizer ao Senhor a sua pessoa, a pessoa de Deus deve ser adorada, a pessoa de Deus deve ser exaltada, bendita, enaltecida. Muitos cânticos se esquecem nas palavras de exaltar a pessoa de Deus. Muitos cânticos lembram que nós somos necessitados e que nós precisamos de Deus, mas muitas vezes não enaltecem o seu nome, não bendizem o seu nome. Sabe,
dizer a Deus que Ele é Deus e que é bom demais estar na presença dEle, é bom demais ter Ele como Pai, é bom demais saber que em todo tempo Ele está com a gente, em todo tempo Ele está conosco. Nós temos que nos lembrar disso diariamente. Nos momentos mais difíceis, Deus se faz presente. Ele se faz presente, Ele está presente. Mas às vezes a gente é que não está na presença dEle. Nós é que não estamos na presença dEle. E aí é onde a gente reclama, aí é onde a gente murmura, aí é onde a gente xinga, onde a gente, deseja muitas vezes, algum tipo de mal a nós ou a outros. E depois a gente se arrepende, porque pesa no coração, porque o Espírito Santo nos lembra, porque Deus não se esquece, Ele não se esquece, Ele está sempre com a gente, mas a gente se esquece. Muitas vezes nós nos esquecemos, é fato. Às vezes num momento muito feliz, às vezes num momento muito bom, num momento de prazeres terrenos, a gente se esquece de Deus, a gente não se lembra dEle. Sabe, às vezes que mais o homem lembra de Deus é quando ele está precisando de alguma coisa. A maior parte das vezes em que nós nos lembramos do Senhor é quando a gente está precisando. Aí a gente vai lá, Pai, me ajuda, Pai, me dá, Pai, isso, Pai, aquilo. Mas quando tudo está bem, quando tudo está, sob controle, equilibrado, nós devemos nos lembrar de Deus. Senhor, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, certamente nesse momento, esse momento eu não estaria vivendo tão bem agora, não estaria tão feliz, porque esse momento de alegria, esse momento proporcionado na minha vida, é o Senhor quem proporciona, é o Senhor quem está me dando. E no tempo de luta, eu dizer para Ele, Senhor, nesse momento de luta, de batalha, de guerra, eu sei que estás comigo, eu sei que o Senhor está me ajudando. Sabe, outra coisa nesses versos é que há uma conversa solo, Você tem se conversado, você tem conversado consigo? Você tem conversado consigo mesmo? Ou muitas vezes você está de mal com você mesmo? Às vezes nós falamos muito com os outros, às vezes nós conversamos muito com pessoas, com outras pessoas, mas raramente conversamos com a gente. Raramente eu converso comigo mesmo. E aqui nós vemos o salmista dizendo, minha alma, bendiga o Senhor. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ou seja, ele está se lembrando, ele está se exortando a não se esquecer dos benefícios de Deus em sua vida. Nós não podemos nos esquecer dos benefícios de Deus em nossas vidas, pois a bondade do Senhor tem cercado as nossas vidas. A bondade do Senhor tem cercado os nossos lares. Ele tem nos abençoado diariamente. Ele tem agido diariamente a nosso favor, tem nos socorrido, tem nos sustentado. Mas às vezes a gente se esquece. Passamos por uma situação já um pouco difícil, a gente já se esquece. E o medo que muitas vezes nós temos de ficar sem, de perder, de não conseguir. Medo. Quando nós fazemos uso desse medo, quando nós estamos com esse medo em nós, medo de não conseguir completar uma missão, medo de não conseguir conquistar, medo de não conseguir passar naquela prova, medo, nós estamos nos esquecendo de Deus. Medo porque se Deus está presente, medo porque se Deus está cuidando de nós. Para que o medo? Não há necessidade. Esse medo muitas vezes ele denota uma certa incredulidade nossa.
ele está suscitando em nós incredulidade. Será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, será que... Ai, que medo de... incredulidade. Porque viver por fé, viver pela fé, é não ter medo. É não ter medo. Alguns têm medo da morte. Tem muitos cristãos que têm medo da morte. Quando o assunto fala em morte, o cristão já pede, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, eu não gosto de falar disso. Eu não gosto nem de pensar nesse momento. Eu tenho medo meu Deus, tenho medo de morrer e os meus filhos ficarem sem mim. Eu tenho medo da minha mãe morrer e eu ainda sou novo. Eu tenho medo da morte. É se esquecer de Deus. É se esquecer dos benefícios de Deus. E um dos maiores benefícios, o presente da vida eterna. O presente da vida eterna. Tem pessoas cristãs que às vezes perdem um ente querido e demoram muito, além do normal, a se recuperar. Vivem numa tristeza profunda. Estão se esquecendo de Deus. Estão se esquecendo dos benefícios. Que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, vai viver. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Não podemos nos esquecer da palavra de Deus agindo em nosso favor em todo o tempo. Não nos esquecer que Deus, de alguma maneira, está fazendo com que cada uma das situações que nós vivemos estão cooperando para o nosso bem. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer. Portanto, nós precisamos ter mais essa conversa íntima com a nossa própria alma. Nos lembrarmos, nos fazer todos os dias lá, não se esqueça, você está saindo agora pela manhã para ir trabalhar, e Deus está cuidando de você. Não se esqueça, não se amedronte com aquilo que você tem que enfrentar no dia de hoje. Não se amedronte, alma, pois o Senhor é o teu escudo. O Senhor é a tua fortaleza, alma. Não fique aí, desanimada, alma, porque deu errado isso, ou deu errado aquilo. Não desanime, minha alma, porque o Senhor está no controle de tudo, sempre. Nós temos que nos lembrar disso, sempre. Lembrar a nós mesmos. Muitas vezes a gente consola os outros, muitas vezes a gente usa palavras para confortar pessoas, temos que fazê-lo, mas muitas vezes esquecemos de nós mesmos. Sabe, muitas vezes oramos por todos, menos por nós. Muitas vezes a gente se esquece de orar pela gente mesmo. E nós temos que nos lembrar mais na oração, de orar por você também. Você orar por você. E conversar com a sua alma. Falar das maravilhas de Deus para ela. Não se esqueça, esse Deus maravilhoso é teu Pai, alma. Ele te resgatou das trevas, te tirou da escuridão. Portanto, converse mais consigo mesmo, amém? Imite o salmista. Imite o salmista. Exorte mais a si mesmo. Alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor. Sabe, lembrar de um dos ensinos de Paulo. Em tudo dai graças. A gente tem que dizer isso para a nossa alma, porque às vezes a gente diz para os outros, às vezes a gente sobe aqui e fala para a igreja, mas não fala para si mesmo. Não fala para si mesmo. Não se esqueça de dar graças em tudo. Em toda e qualquer situação. Não se esqueça de dar graças.
Amém? Aí, no verso 3, ele diz, é Ele, está falando com a alma, ele continua falando com a alma dele. É Ele que perdoa todos os seus pecados, alma, e cura todas as suas doenças. Você sabia que quando você está lendo aqui, e cura todas as suas doenças, ele está falando dos pecados. Os pecados, né, são chamados de doença. O pecado é uma doença. O pecado é uma doença. E ele está dizendo, ele perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças. Cura todas as suas doenças. Por que o pecado é chamado de doença? Porque o pecado, ele destrói a beleza moral do ser humano. Ele destrói toda a beleza moral de um ser humano. Entendeu? O que mais? O pecado, ele causa dor. Ele é doença. Ele causa dor em nós. Quando nós estamos pecando, vivendo uma vida de pecados, logo nós vamos viver as consequências, e as consequências trazem dor. E que dor! Ele perdoa os nossos pecados e cura as nossas doenças. Nós não podemos nos esquecer disso. Tá? O pecado nos incapacita em nossos deveres para com Deus. Ele nos deixa incapacitados de prosseguir em agradar a Deus. Tira as nossas forças espirituais para louvar, para exaltar o Senhor na excelência da santidade dEle. O Senhor cura as nossas doenças, igreja. Ele cura as nossas doenças. E por fim, o pecado leva à morte. Leva-nos à morte. Se nós permanecermos nele, ele vai nos levar à morte. Por isso nós temos que sempre lembrar a nós mesmos deste Deus maravilhoso, que perdoa os nossos pecados, que nos ajuda a vencer as nossas batalhas, que nos dá forças para prosseguir. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias, todos os dias. E não nos intimidar com seja qual for a situação que a gente passar por essa terra. Porque não dá para escapar de situações ruins, de problemas, não dá para a gente viver sem eles. Enquanto estivermos aqui, coisas boas e coisas ruins vão acontecer. Nas coisas boas se alegre, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor, não se esqueça dele. E nas coisas ruins, nas situações ruins, louve, busque ao Senhor, dê graças ao Senhor, confie no Senhor, lembre a sua alma de não duvidar de que Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Há uma variedade de doenças pecaminosas. Aqui estamos bem sujeitos. Em Marcos, no capítulo 7, Marcos 7, do 21 em diante, veja comigo. Marcos 7, verso 21. Diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. São doenças que nos contaminam, são vírus. O pecado é um vírus mortal,
É um vírus mortal que opera vários tipos de doenças em nós. Então veja a variedade de doenças. Em Gálatas, no capítulo 5 também, esse já é mais conhecido ainda por nós, no verso 19 em diante, Paulo escreveu assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus. Por quê? Estão doentes, estão distantes daquele que pode curá-los, não estão buscando esse médico. Esse médico, Jesus, ele pode curar todas essas doenças, pode nos curar de todas elas. Então nós precisamos nos lembrar do Senhor, nós precisamos estar diariamente falando com a gente, falando consigo mesmo e dizendo: não se esqueça de Deus, não se esqueça do seu amor, não se esqueça que Ele o perdoou, não se esqueça que Ele está com você e que Ele quer que você viva uma vida sadia sobre a terra, para que nós possamos nos santificar. Se a gente não se esquecer de Deus, a gente não se esquece de se santificar. Se a gente não se esquecer dos benefícios de Cristo na cruz do Calvário para as nossas vidas, nós não vamos deixar de nos santificar, de nos separar do mal, de lutar contra o pecado. Vamos estar sempre encorajados a lutar contra o pecado, se a gente não se esquecer do Senhor. Amém? O remédio com que Deus cura as doenças, sua misericórdia é um dos remédios. Sabe, porque a doença, essa doença, ela é mortal, mas a misericórdia de Deus não nos deixa morrer, está sempre nos dando, tempo para buscar esse médico. As misericórdias de Deus são um remédio para a gente não morrer e sermos lançados para longe de Deus. As influências santificadoras da graça de Deus também é um remédio para as nossas almas permanecerem sadias, puras em Cristo Jesus. E é a palavra de Deus que traz essas influências para nós, que nos leva a querer nos santificar, que nos leva a querermos andar na presença de Deus. Então ouça sempre o que Deus está dizendo. Dê crédito à palavra de Deus sempre que ela estiver sendo pregada ao seu coração. Às vezes estamos ouvindo uma mensagem na igreja e por o assunto não falar muito a respeito do que eu vi, do que eu estou vivendo naquele momento, talvez eu me disperse em atenção, porque eu falo, essa mensagem com certeza está falando com alguém aqui na igreja, mas comigo não é. Muitas vezes, você está aqui sentado, e a mensagem está sendo pregada, e você pensa, não é comigo essa mensagem, mas eu louvo a Deus, é uma mensagem boa, mas não é comigo. E aí então os nossos pensamentos se dispersam, e não percebem que Deus está falando conosco. Muitas vezes no nosso dia, a gente não percebe Deus falando com a gente. A gente não percebe Deus falando com a gente. Sabe, é uma coisa tão fantástica, quando a gente está mais atento. Quando a gente está um pouco mais atento. A mensagem que foi pregada aqui na quarta-feira, foi uma mensagem tão forte, tão profunda, porque foi uma mensagem
nos fazendo entender que precisamos nos santificar, porque Jesus está às portas já. E nós temos que nos cuidar, temos que nos cuidar. Precisamos nos cuidar. Para que naquele momento, nós não sejamos deixados para trás. Então foi uma mensagem tão assim profunda. E aí, no dia seguinte, na quinta-feira, ontem, eu saí para comprar alguns materiais que o nosso irmão João estava trabalhando aqui. E eu fui comprar alguns materiais. E como eu fui um pouquinho longe, eu coloquei, né, no som do meu carro, no Bluetooth, procurei mensagens. Eu fui lá no Spotify e procurei mensagens, pregações. E aí, não vi, toquei nenhuma. E aí comecei a ouvir. E de repente, aquele pregador estava pregando. Parece que eu estou brincando, mentindo, né? Mas ele estava pregando a mesma coisa. Ele pregou, usou as mesmas histórias, e uma delas foi a história de Davi lá com Batseba, a mesma coisa. Eu falei, e eu comecei a ficar assim, assustado. Eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Aqui, a mensagem falou muito comigo, e aí na quinta-feira eu ouvindo de novo, falei, não, Deus lembrando para mim, lembra que foi com você que eu falei. E aí fiquei louvando a Deus, adorando a Deus. E aí, no retorno, aí eu botei outra mensagem, de outro pregador, né? Aí, ele começou a pregar, um texto um pouco diferente, e depois ele começou a falar, né, sobre o texto. E aí ele foi pregando, e de repente o assunto trazido, o mesmo assunto da mensagem da quarta, daquela mensagem que eu tinha ouvido na ida, na volta. Falei, Senhor. E aí o que eu entendo? É que Deus quer que você saiba disso. Deus quer que você saiba disso. Que Ele está falando nesse altar. Ele está falando nesse altar. E os seus ouvidos precisam ouvir. O seu coração precisa absorver. Para ele ser limpo, para ele ser purificado, se houver nele alguma sujeira, se houver nele algo escuro, alguma negridão, ele precisa ser limpo e ser levado à luz. Então ouça o que o Santo Deus está falando. Ouçamos. Precisamos nos cuidar porque Ele vem. Às vezes a gente está cuidando dos outros, às vezes a gente está cuidando da obra dEle, estamos cuidando da obra do Senhor, estamos nos dedicando, mas não estamos cuidando de nós. Não estamos cuidando de nós mesmos. Não, mas eu estou cuidando, né? Mas olha para você, olhe para você lá no seu trabalho, olhe para você com as pessoas que te rodeiam lá, olhe para você na sua casa, com as pessoas da sua família, olhe para você na sua vizinhança, olhe para você, né, no seu caminhar pela rua, olhe para você dentro de um transporte coletivo, olhe para você dentro de um Uber, olhe para você no seu carro, olhe para você, o que você tem pensado, o que você tem falado, o que você tem desejado, olhe para você. E agora diga-me se Deus não está falando com a gente. Diga-me se Deus não está falando com a gente. Muitas vezes a gente olha o outro no erro, a gente olha o outro em falha. É fácil ver a falha do outro, é muito fácil. E aí o que acontece? A gente olha para eles e estamos nos esquecendo de nós mesmos. Eu me lembro Jesus aqui numa das passagens, falando para os discípulos
e os fariseus, é lógico, ali reunidos ali, ouvindo ele pregarem os seus ensinos, a sua doutrina, e ele diz: antes de você tentar tirar o cisco do olho de um irmão, tire primeiro a trave que está no seu próprio olho, e então ajude a tirar o cisco do outro. Veja Jesus dizendo: cuide de você, cuide de você, se cuide. Ouça o que Deus está falando, alma, ouça o que Deus está falando com você. Ouça, não se esqueça do que Deus tem feito por você. Não nos esqueçamos, sabe por quê? Porque já já, quando Ele voltar, e por fim for nos arrebatar, o último dos benefícios terrenos nos será concedido por Ele. Os nossos corpos mortais vão ser transformados em corpos imortais, serão glorificados, e então vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. E aí então você vai subir para a glória muito satisfeito, muito satisfeito, muito feliz, dizendo para si mesmo: está vendo? Valeu a pena eu me cuidar. Viu, alma? Valeu a pena você ouvir a palavra e se cuidar. Viu, alma? Valeu a pena você não se esquecer de Deus na sua trajetória terrena. Viu só? Olha onde nós estamos indo, alma. Olha para onde nós estamos indo agora. Para a glória de Deus. A eternidade. Por outro lado, quem sempre ouviu e nunca deu ouvidos, chorará amargamente, por não poder participar desse momento, por não poder estar nesse momento com Deus. Triste será o destino dessa alma, que tanto ouviu, mas nunca deu ouvidos. Ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra diferente. É outra diferente. Como aqueles que vão dizer para Jesus: ah, mas em teu nome. Ele disse: não conheço. Ele vai dizer: não conheço vocês, nunca os conheci. Mas nós estávamos na igreja, nós estávamos lá, ouvindo. Mas não deram ouvidos. Porque se tivessem dado ouvidos, Jesus diria para eles: entrem, amados do meu Pai, para o gozo da vida eterna que está preparada para vocês desde o princípio. Você não quer ouvir isso de Deus? Você não anseia por ouvir isso de Deus? O tempo é chegado. Não sei quantas horas mais temos sobre a terra. Estou falando no tempo de Deus. Não sei quantas horas ou minutos nós temos sobre a terra. Então cuide-se. Cuide-se. Não faça como alguns. Já viu? Eu tive uma funcionária que pouco antes dela ser desligada da minha empresa, ela tinha comprado uma passagem para viajar para o Nordeste. Ela ia com a mãe dela. E eu comprei no meu cartão para ela pagar, parcelado, tudo certo. E quando chegou no dia da viagem, ela saiu na última hora e não chegou lá no aeroporto, com tempo suficiente para fazer o check-in. Consequência, ela não embarcou, ela não viajou e ainda perdeu a passagem. Teve que brigar na justiça, entrar lá para conseguir reaver a passagem. Por fim, ela não foi viajar. Muitas pessoas passam por essas, por essa frustração. Por quê? Porque não se cuidam. Você vai viajar, você não pode deixar para arrumar suas malas no último momento, vai ter um feriado prolongado e você vai viajar de carro.
Você não vai sair na hora em que todo mundo vai também. Senão você vai ficar horas na estrada e quando chegar lá você já está frustrado, cansado, quer voltar. Você não vai, deixar o que tem que fazer agora para amanhã, porque senão pode não dar tempo e você não conseguir. Então em Cristo é a mesma coisa. Nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar, temos que estar preparados para esse dia. Porque a qualquer momento esse dia acontece para nós. E se nós não estivermos preparados, o que será? Vivemos uma vida relaxadamente na fé, nos esquecendo de Deus todos os dias. Só nos lembramos de Deus quando a gente vem cultuar. Só nos lembramos dele quando a gente vai pedir alguma coisa. Vivemos sempre em esquecimento. E a memória hoje é uma coisa, hein, gente? Eu tenho um problema sério com chave, com celular. Tenho um problema sério com isso. Eu vivo perdendo minhas chaves e procuro aqui, procuro ali, vou lá e fico pensando, perco o celular. Olha a memória da gente. Quem é bom de memória aqui não esquece de nada, né? Todos nós temos esse problema de memória, alguns mais, outros menos. Mas se você ouvir a palavra de Deus e der ouvidos, você não vai se esquecer de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai sempre te lembrar, para você lembrar. Ele vai estar sempre falando: já orou hoje? Está se lembrando de Deus nesse momento? Olha, você ia reclamar, vai reclamar? Se nós estivermos dando ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo vai sempre estar nos lembrando. Vai estar sempre falando com a gente, e nós vamos estar sensíveis a Ele, porque temos dado ouvidos à sua palavra. Então não vamos nos esquecer de Deus. Não vamos nos esquecer de Deus. E como Deus se importa com a gente. Como Deus se importa conosco. Olha, o Salmo 8. O Salmo 8. Encontrou aí? Eu vou ler desde o verso 1, só alguns versos, mas eu vou ler desde o 1. Ele diz: Yahvé, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Estou devendo isso aqui para vocês, hein? Sobre as crianças, falando o nome de Deus. Firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, e aqui está a chave do que eu quero te dizer. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? O salmista está dizendo: olha, quando eu olho para toda a criação, quando eu olho para toda essas coisas maravilhosas, eu me pergunto: o que sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Pó. Não é assim que a Bíblia diz que a gente é? Pó. Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha só. Volta para o Salmo 103. E pega o verso 3 de novo comigo. Diz: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida, no verso 4, da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Ó Senhor,
faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é muito paciente, cheio de amor. É por causa desse amor, dessa compaixão, dessa misericórdia, que nós estamos aqui ouvindo a sua palavra hoje. Porque muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Algumas lembranças que nós temos do passado, quando a gente lembra, eu não estaria aqui hoje, se Ele não tivesse me livrado naquele dia. Eu não estaria aqui hoje. Mas é por causa desse amor, né, que Deus tem por nós, por causa dessa compaixão e misericórdia, que nós estamos aqui. Ele diz: não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele se entristece com a gente, quando a gente se esquece dele. Deus tem sentimentos. Ele não é uma estátua, Ele não é uma imagem, né, feita de pedra, de pau, de madeira, de ouro. Não, Ele é Deus, Ele é vivo, e Ele se entristece. Mas aqui diz que Ele não fica ressentido para sempre. E no 10 diz: não nos trata conforme os nossos pecados. Já pensou se Deus fosse tratar a gente conforme os nossos pecados? Você já parou para pensar, se Deus fosse tratar você conforme aquilo que você fez de errado outro dia? Se Ele fosse dar para você na mesma moeda? Se Ele fosse fazer isso comigo? Parou para pensar? Não, Deus não nos retribui conforme as nossas iniquidades. No 11 diz: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Amém? No 13, ou melhor, vou ler o 12 também. E como o Oriente está longe do Ocidente, é bem longe isso, hein, gente? Para quem conhece geografia, sabe que isso é bem longe. Assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos o quê? Pó. Olha o salmista lá no 8. Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Aqui o salmista diz: o Senhor se lembra que nós somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram. Será que eu tenho me lembrado? Será que eu tenho me lembrado? E se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Honremos ao Senhor com as nossas vidas. Honremos ao Senhor em todo o tempo. Lembre-se de uma coisa: o João, o apóstolo, ele escreveu em uma de suas cartas: ame o seu irmão, pois quem aborrece o seu irmão nunca conheceu a Deus. Como pode este dizer que ama a Deus a quem ele não vê, se ele aborrece o seu irmão a quem ele vê? Lembre-se do Senhor olhando para o seu irmão.
Lembre-se do Senhor olhando para aqueles que têm a mesma fé que você. Lembre-se do Senhor olhando para as pessoas que sofrem. Lembre-se do Senhor olhando para o seu próximo. Porque quando a gente faz o mal para alguém, quando a gente deseja o mal para alguém, quando a gente fala mal de alguém, quando a gente julga alguém injustamente, estamos nos esquecendo de Deus, que perdoou os nossos pecados, que perdoou as nossas falhas, e que está pronto a nos perdoar quando nós falharmos, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. Então lembre-se de Deus em toda a sua vida. Peça perdão os dias que você não tem lembrado. Peça perdão, Senhor, olha, depois dessa mensagem, depois do Teu Espírito Santo me constranger, me perdoa pelos dias que eu não tenho me lembrado de Ti. Os dias que eu abri minha boca para murmurar, ao invés de louvar Teu nome. Os dias que eu abri a minha boca para reclamar, ao invés de dar graças a Ti. Reclamei porque não estava comendo carne aquela semana. Reclamei porque eu estava sem mistura, porque eu estava, porque o meu sapato estava estragado e eu estava sem dinheiro. Senhor, me perdoe porque eu reclamei. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Portanto, minha alma, não se esqueça mais dos benefícios de Deus na tua vida. Não se esqueça mais, ó minha alma, da bondade de Deus para com você. Não se esqueça que Ele tem cuidado dos teus filhos, alma, do teu marido, da tua esposa. Não se esqueça que Ele tem te dado saúde para você prosseguir. Não se esqueça que Ele tem te dado fôlego para você abrir a tua boca e agradecer. Amém, igreja? Ah, Senhor Jesus. O que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode louvar, não pode? Só que assim, não me vem nenhum louvor assim de imediato, porque eu não estava preparado para isso. A gente podia pegar e cantar um louvor, né? Um louvor que as palavras estão nos fazendo lembrar de Deus. Vamos lá? Cadê as meninas? Vem, Dan. Vamos louvar? Acho que a Rafaela já deve ter lembrado de um aqui. Quem lembrar, fique de pé. Aleluia, Jesus. Não se esqueça de orar pelos seus irmãos em Cristo, porque Deus está cuidando deles também como cuida de você. Deus não se esquece de nenhum de nós. Não nos esqueçamos dos nossos irmãos. Às vezes a gente não lembra o nome de todo mundo numa oração, mas sempre coloque toda a igreja em oração. Coloque sempre teus irmãos. Senhor, aqueles que eu estou lembrando agora, aqueles que eu não lembro, mas que a gente está junto, está caminhando junto. Senhor, cuida deles. Senhor, ajuda. Senhor, fortalece. Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Amém? Glória a Deus. Não pensaram em nenhum louvor? Vocês têm que ensaiar, gente. E agora? Então eu estou com a frase na mente, mas não lembro qual é o louvor. Isso, pronto. É esse aí. Te adorarei. É esse, tá? Eu não sei cantar direito ele não, só vou acompanhar as meninas aqui nas frases que eu lembrar. Mas vou adorar o Senhor. Amém? Vamos tocar para Jesus? Aleluia. Enquanto eles estão aqui, eles estão no celular, ó gente. Está pedindo para louvar, ele está no celular. Pode um negócio desse? Eles estão procurando a cifra. Deixa eles acharem aí, a gente louva, a gente adora ao Senhor. E a gente vai para casa agradecendo. A gente vai para casa agradecendo. E amanhã, gente, não esquece da noite da pizza.
Vamos nos lembrar de Deus também enquanto a gente vai se divertir, enquanto a gente vai comer, enquanto a gente vai sentar e bater papo uns com os outros. E amanhã nós vamos fazer o seguinte, hein? Em plena noite da pizza, o Ministério de Louvor vai cantar para Jesus, amém? A gente vai pegar um momento aí da noite da pizza, a gente vai subir aqui e a gente vai cantar para Jesus, porque faz muitas festas que a gente não faz isso, né? E hoje eu me senti cobrado de Deus, porque Ele está nos proporcionando um momento de alegria, um momento feliz, e a gente não canta para agradecer. Aleluia. Fala. Ah, sim, o presbítero também pediu para avisar que não vai ter a escola bíblica no domingo. Eu vou até mandar por mensagem também, porque tem membros da igreja que eles não estão aqui, conseguem só vir no domingo, então a gente tem que lembrar. Então quem lembrar, avisa também que não vai ter escola bíblica no domingo, tá bom? Mas eu vou mandar mensagem lá lembrando todo mundo da festa. Ah, ó, o presbítero Carlos também está pedindo que assim que terminar o culto, para os jovens ficarem, para a gente recolher as cadeiras, já deixar o salão vazio, tá bom? Já dá um adianto para amanhã, ok? E amanhã aqueles que vão trabalhar aí, conversa com o presbítero Carlos, né, os que já sempre trabalham aí, se tem alguma informação mais aí, para a gente poder trabalhar para o Senhor aqui amanhã. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o Senhor Jesus. Perto quero estar, Encha aí o pulmão de ar e solta louvando. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare, diga para o Senhor: te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua existência em minha vida. Perto quero estar, Aleluia. junto aos seus pés. Declare, diga a Deus: pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Declaro para o Senhor, diga: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias,
Diga para o Senhor. Te louvarei. Declare com fé. Diga para o Senhor. Não importam as circunstâncias, declaramos adorarei. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Bendiga o Senhor, minha alma. Continua bendizendo o nome dele, minha alma. Nunca se esqueça de seus benefícios, dos benefícios que você recebeu dele, minha alma. Nunca se esqueça de que ele é o teu Deus, de que ele é teu Senhor, de que ele é o teu guarda, de que ele é o teu protetor, de que ele é o teu provedor, que ele é a tua paz, ele é a tua força, ele é a alegria que surge no teu coração de maneira surpreendente, muitas vezes. É o Senhor, minha alma, é o Senhor que está cuidando de você. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Chama a diaconisa Cristina para fazer a oração final. Depois a gente recebe a bênção apostólica. Aleluia. Amém. Fomos ou não fomos alimentados? Deus é ou não é maravilhoso? Olha, depois dessa noite, depois de tudo que foi ministrado, não tenhamos dúvida que o nosso Pai é um Pai amoroso, zeloso. Amém? Que saímos daqui não do mesmo jeito que entramos. Que essa palavra fique no coração, na mente, e que possamos pôr em prática. Examinarmos e cuidar da nossa alma. Como o pastor falou, realmente temos que cuidar da nossa alma. Não só da nossa aparência, mas cuidar dentro da gente. Porque é através da gente, de dentro da gente, é que a gente vai chegar ao próximo e falar de Deus. Mostrar como Ele é maravilhoso. Amém? Vamos orar, agradecer por este culto maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, por essa noite abençoada, maravilhosa na Tua presença, Pai. Creio, Pai, que todos aqui foi alimentado, Pai. Todos aqui souberam o que o Senhor quer que cada um de nós façamos, que cuidamos da nossa alma, Senhor, que oramos por nós mesmos, não deixar de orar pelos nossos irmãos, mas orar por nós, pela nossa vida contigo, pelo nosso caminhar, pelo nosso falar, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por essa ministração, pois precisamos ouvir, Senhor, que o Senhor nos ama, mesmo sabendo, Senhor, que o Senhor ama a gente precisa ouvir, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada palavra, pelo louvor, pela ministração, pela direção. Te agradeço pela vida dos irmãos que aqui se encontram, que estão em casa. Te agradeço pela vida dos nossos pastores, Pai, nossa liderança, nossa pastora Fátima. Pai, peço que o Senhor nos leve em segurança, Senhor, que tenhamos um restinho de noite abençoada, Pai, e que antes de deitarmos, Pai, possamos mais uma vez te agradecer pelo feito maravilhoso de hoje e entregar a nossa vida nas tuas mãos para que o Senhor faça o que quiser conforme a tua vontade no dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. O nosso Pai, com seu grande amor, e Cristo com a sua maravilhosa graça, e o Santo Espírito com suas consolações, estejam agindo em nós hoje e para todo sempre. Diga amém. Que o Senhor acompanhe vocês no retorno, um maravilhoso fim de semana, até amanhã, às 19h30, jovens não se esqueçam aí então de ficar aí para a gente arrumar o salão, tá?